Olá! Hoje eu trouxe para vocês uma história muito legal. É uma história chamada O Rei Insensato, só que é uma história contada com objetos. Era uma vez um rei muito grande, muito famoso, majestoso, muito conhecido em todo o reino. Só que ele não era respeitado, ele era muito temido. Sabe por quê? Porque ele não era uma pessoa boa, ele era uma pessoa muito ruim, ele era arrogante, ele era egocêntrico, ele só pensava nele mesmo. E ele se achava justamente por ter uma coroa na cabeça. E seus súditos, eles não tinham respeito por ele, eles tinham medo, muito medo, porque aquele rei era muito maldoso. E de todo o reino, para ser sincera, ninguém gostava do rei. Pelo contrário, chegavam a desejar a morte para ele. E em todo aquele reino existia uma criatura, um servo que era bom e fiel ao rei. E por incrível que pareça, aquele servo gostava do rei, mesmo sem motivo, e perguntavam para ele: servo, por que você é tão bom? Por que você é tão fiel ao rei? E ele dizia o seguinte: quem o rei é, não muda quem eu sou. E continuava sempre ao lado do rei. Uma bela manhã, o rei acordou, sempre de mau humor, como todos os dias, e decidiu ir caçar. E quem foi ao lado do rei? O servo, sempre bom e fiel. E naquele dia ele chamou todo o seu exército, que eram homens bravos, eram homens valentes e que iriam acompanhar o rei e o seu servo naquela caçada. Então, pronto ali o exército, foram acompanhando o rei e o rei e o seu servo foram indo. E ao entrar naquela floresta, todo mundo começou a ter medo, porque existia uma lenda naquela floresta. Existia uma lenda que dizia que naquela floresta existia uma tribo canibal que pegava as pessoas e comia, e às vezes oferecia em rituais. Mas o rei não ouvia ninguém, não tinha temor de nada, ele dizia: eu sou o rei e ninguém pode comigo. E foi andando, e os soldados diziam: calma, rei, por favor, já está bom aqui para caçar. É verdade, o senhor nunca ouviu falar da tribo canibal? É muito perigoso. Por favor, rei, nós te imploramos. Aqui está bom, por favor, caça aqui mesmo. Mas o rei ouviu os seus servos? Claro que não. O rei virou para ele e falou: todos quietos. Quem manda aqui sou eu, o poderoso rei. E aquele que disser mais uma palavra, eu mandarei para a forca. E foram andando, ninguém ouvindo o que os soldados diziam. Até o servo bom e fiel e falou: rei, nós precisamos ter prudência. Aqui, além dessa lenda, existem também muitos animais selvagens que podem nos atacar. E o rei ouviu seu servo? Claro que não. Cale-se! Quem manda aqui sou eu, o poderoso rei. E foram andando, quando de repente ouviu-se uns barulhos muito estranhos. Parecia que era uma fera enorme vindo. E na verdade, sabe o que era? Um grande leão que tinha a boca enorme, cheia de dentes. E quando os soldados viram aquele leão, eles protegeram o rei? Claro que não, ninguém gostava do rei. Os soldados saíram correndo e deixaram o rei sozinho. Mas será que ele ficou sozinho? Não, o servo bom e fiel ficou ao lado do rei. E o leão veio e atacou o rei. E o servo conseguiu defender o rei. Ele tinha uma espada e matou o leão. E foi socorrer o rei. Senhor rei. E o rei levantou todo ensanguentado
E o servo disse: calma, senhor rei, graças a Deus o senhor está bem, a vida é boa, Deus é bom. Não reclame, o leão poderia ter te matado. O rei olhou para suas mãos e percebeu que o leão tinha arrancado um dos seus dedos. E ficou enfurecido. Voltando para o seu castelo, o servo ali conversando com ele, tentando convencê-lo de que a vida era boa, de que Deus era bom e que se aquilo tinha acontecido tinha um propósito e que ainda bem que o leão não tinha devorado ele. E o rei disse: como é possível que a vida seja boa? Eu perdi um dos meus dedos da mão e você dizendo asneira. O rei ficou tão enfurecido com o servo, que chamou os seus soldados. E os soldados vieram e falaram: pois não, senhor rei, prendam este homem. Gente, o rei mandou prender o seu único amigo, o servo mais fiel que ele poderia ter. Os soldados então pegaram aquele servo e colocaram ele na prisão. E agora a única pessoa daquele reino que gostava do rei, o amigo do rei, ele pega e manda prendê-lo. E o servo ficou lá na prisão. Ficou quieto, sempre bom, sempre fiel, acreditando que a vida era boa apesar de tudo. E o rei então até se esqueceu daquele servo. Até que um belo dia, o rei novamente decidiu ir caçar. Não importando o que tinha acontecido da outra vez, ele iria caçar. Chamou seus soldados, que vieram prontamente, porque tinham temor do rei, tinham muito medo, porque o rei era lelezinho da cuca, né? Vieram então os soldados e foram junto com o rei para aquela caçada. Foram andando. Quanto mais o rei entrava na floresta, mais o rei queria entrar. E foram indo, e o rei indo, e os soldados preocupados ali. Um deles tomou coragem e foi falar com o rei. Rei, o senhor se lembra que da última vez um leão enorme o atacou? O senhor se lembra, por favor, daquela terrível lenda que existe da tribo canibal? E o rei que ouviu os soldados? De jeito nenhum. O rei ficou muito enfurecido e disse: eu mando para a forca quem me desobedecer. E começou a sua caçada. Os soldados ali muito preocupados com o que poderia acontecer. E o rei não estava nem aí. Ele acreditava que ele estava acima do bem e do mal. E, de repente, no meio daquela caçada, ouviu-se barulhos. Uns barulhos muito estranhos, pareciam pessoas se aproximando devagar, bem devagar. E sim, eram pessoas. Os soldados então ficaram muito aflitos. E como cada um só se preocupava consigo mesmo e ninguém estava nem aí para o rei, eles saíram correndo e deixaram o rei sozinho. E quem eram aquelas pessoas? Eram a tribo dos canibais. Elas então pegaram o rei e foram levando. E o rei dizia: me soltem, eu sou o poderoso rei, me respeitem a minha coroa. Mas eles estavam preocupados? De jeito nenhum. Aqueles canibais iriam pegar o rei, iriam oferecê-lo em sacrifício num ritual e depois iriam comer a carne dele. E aquele rei, aquela coroa e toda a sua majestade não servia de nada. E aí, quando aqueles homens maus, canibais, iriam matar este rei, eles prestaram atenção numa coisa. Esperem! Este homem não tem um dos dedos da mão? Que absurdo! Não podemos oferecer um sacrifício imperfeito? Mande este homem embora. E o rei saiu correndo, nem olhando para trás, correndo. Chegou lá no seu palácio, o rei caiu em si.
Falou, meu Deus, como eu sou imprudente! Eu poderia ter morrido. E nisso, o rei lembrou-se do seu servo. Aquele amigo, lembra-se? Aquele que era bom, que era fiel a ele, o único que realmente gostava dele. Ele deu ordem aos seus soldados para imediatamente ir libertar o servo. Eles então obedeceram, foram lá na prisão e trouxeram o servo. O rei então, muito arrependido, pediu perdão ao servo. Ele reconheceu o quanto era orgulhoso, o quanto era arrogante, o quanto era egoísta e disse, olha, você é o único amigo que eu tenho e mesmo sendo meu amigo eu mandei prender você. Ah, não, me perdoa. E o servo disse o seguinte, meu rei, fique tranquilo, a vida é boa, Deus é bom e tudo na vida tem um propósito. E o rei disse, mas como pode haver um propósito de eu, o rei, mandar prender você e te esquecer lá por muito tempo? E o amigo ali, o conselheiro fiel do rei, disse o seguinte, rei, pode deixar que eu vou explicar. Eu sou o seu fiel servo, não sou? O rei disse, sim, claro, você sempre esteve ao meu lado em todos os momentos. Rei, aonde o senhor vai, eu o acompanhava, não é verdade? O rei disse, sim, claro. Pois muito bem, rei, se nós estivéssemos juntos nessa caçada e a tribo canibal viesse e os soldados fugissem como eles fugiram, eu jamais abandonaria o Senhor, estaria ao seu lado. E o rei disse, eu sei disso, meu servo amado, me perdoa. Ele falou, não precisa se perdoar. Veja só por que eu não fui. Se esses canibais tivessem nos pegado, nos prendido, eles não teriam matado o Senhor porque o Senhor não tem um dos dedos da mão. Eles teriam matado a mim porque eu tenho todos os dedos da mão. Eles estão em perfeito estado. E aí o servo disse ao rei, está vendo como tudo na vida tem um propósito? A vida é boa, Deus é bom. E o rei ali respirou aliviado. Ai, você tem razão. E a partir daquela experiência, o rei então começou a mudar a sua personalidade. Começou a ser diferente. Começou a olhar para os seus súditos com outros olhos. E reconheceu que não era a sua coroa que fazia com que ele fosse melhor do que alguém. Pelo contrário, ele deveria ser uma pessoa boa, um rei justo para com seus súditos. E a nossa história entrou por uma porta e saiu pela outra. E quem souber, que conte outra.